Hoje vamos falar sobre perdão, uma palavrinha tão pequena, né? Mas tão difícil de ser conseguido, né? Às vezes, perdoar, né? Muitas vezes a gente acha que é tirar, né? É esquecer. Mas o perdão nem sempre, né? É você esquecer. Muitas vezes você ressignificar, né? O perdão, né, é o ato de liberar mesmo, né, as emoções, os ressentimentos, a raiva desse momento, né? E aí existe o perdão de outra pessoa, né? Eu preciso perdoar alguém. O perdão para mim mesmo, né? E o perdão para alguma circunstância, algum momento, né? Alguma coisa que aconteceu. Então, o que eu sugiro sempre, né? Às vezes a pessoa chega com muita raiva, e a gente não consegue, né? Às vezes, a primeiro momento, identificar de onde vem essa raiva. Por quê? Porque às vezes a consequência dessa raiva é a falta de perdão de coisas muito antigas, às vezes da infância. Então, assim, se o sofrimento foi lá na infância, alguma coisa que realmente aconteceu com você, que foi muito grave, né? Geralmente a gente não consegue processar sozinho, né? Quando é uma situação, um sofrimento, né, de muita gravidade, a gente precisa de ajuda. Ou ajuda de um superior, né, religioso, ou de um terapeuta. Agora, quando são circunstâncias da vida, né, alguém disse alguma coisa que eu não gostei, eu preciso perdoar. Ou às vezes eu fiz alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa comigo e eu não consigo perdoar, eu não consigo sair daquela situação. Eu fico relembrando, eu fico me martirizando ou martirizando o outro, eu fico pensando em vingança, né? Porque muitas vezes a raiva, ela nos leva à vingança. E, querendo ou não, a gente precisa, né, perdoar. E aí eu vou ler uma passagem na Bíblia, né? Eu vou ler algumas, né? Que esse é o nosso intuito maior aqui, é ler alguns trechinhos e a gente fazer as ligações com a parte emocional, né? A parte realmente das terapias. Então, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Eu sempre falo, né, que Deus não é um Deus de castigo. Ele não é um Deus, ele é um Deus misericordioso, né? Ele é um Deus justo. E tudo que você planta, você colhe. Só que muitas vezes a gente não se perdoa. A gente planta autopunição. A gente planta autocondenação, né? E muitas vezes a gente colhe coisas que às vezes você fala assim, meu Deus, né? Por que eu tô colhendo isso? E se você não fizer uma autoanálise muito boa dos seus sentimentos, das suas emoções, de tudo que tá acontecendo com você, talvez você não chegue, né, a viver o extraordinário, porque você fica realmente se culpando de tudo, né, ou de alguma coisa muito séria que aconteceu na sua vida e que muitas vezes você nem teve culpa, mas você se culpa por aquilo. Outra passagem é em Lucas 6, versículo 37. Não julguem e não sejam julgados. Não condenem e não sejam condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compacta, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medir vocês. Então, assim, eu vejo que
Quanto mais a gente transborda, quanto mais a gente consegue perdoar e a gente consegue viver livre, porque eu acho que o perdão, eu vejo que o perdão não é sobre o que o outro fez comigo, é sobre o que eu fiz a partir do que o outro fez comigo. E aí eu consigo fazer a partir de agora, né? Não é ficar presa naquele momento de que alguém fez alguma coisa comigo. É eu começar de hoje, né? Que eu consegui perdoar. A partir de agora, como será a minha vida? Sem isso, liberta disso, né? Quanto mais a gente consegue se libertar de algo, melhor a gente consegue viver a nossa vida. Eu sei que existem casos muito sérios, né? Casos muito graves, né? De coisas que aconteceram que precisam realmente ser trabalhadas com cura mental, espiritual, física, né? São traumas muito grandes e que aí para perdoar a gente talvez não vai conseguir sozinho. Então, com a ajuda de Deus, a gente consegue, né? Essa liberdade, essa libertação para nós mesmos. Porque muitas vezes esse perdão, ele é difícil de se conseguir dar, né? É difícil a gente ser perdoado também, dependendo do que a gente fez. Mas quando a gente é que fez, a gente precisa primeiro se perdoar. A gente precisa pedir perdão a Deus pelo que fez, né? Pelo que foi feito. E conseguir seguir em frente, né? Conseguir assim, se perdoar e não pecar mais. Porque não adianta também, você vai lá, pede a Deus perdão. Aí quando amanhã você vai e comete o mesmo erro de novo, aí pede perdão de novo, né? Deus vai, perdoa, e você vai, continua nesse ciclo. E aí é a mesma coisa quando você faz com alguém, né? Você vai e comete um erro, às vezes a pessoa te perdoa. Você comete o erro novamente, a pessoa te perdoa. Mas você vai continuar nesse ciclo de cometer erros e ser perdoado até quando? Será que até quando essa pessoa ela vai suportar, né, te perdoar? Até quando essa pessoa ela vai conseguir, né, te perdoar? Então, eu vejo que muitas vezes, né, a gente precisa também entender qual é a nossa culpa, né? Porque tem coisa que a gente não teve culpa. Tem coisas que nós não temos culpa, nós não somos culpados, não adianta, né, a gente achar, né, um culpado. Às vezes não tem o culpado, mas às vezes tem, né, às vezes é um crime, e aí tem o culpado. Só que você vai ficar presa naquele crime, não vai viver a sua vida porque você não consegue perdoar aquela pessoa, né? Então, assim, vamos supor que não foi uma coisa tão séria assim. Vamos supor que tenha sido uma discussão, alguma coisa que alguém falou, né? Então, a gente precisa, primeiro, aceitar a dor, né? Conseguir processar a informação do que eu senti diante daquela fala. Porque se me doeu, é porque algo em mim não está completo e que aquela fala me machucou, né? Porque dependendo do que as pessoas falam, são ofensivas, mas se eu estiver preparado, se eu estiver completo, aquilo não vai me ofender, aquilo não vai me prejudicar. Porque eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou, então o que a pessoa falou pra mim não vai me comprometer. Mas, né, existe também, a gente precisa também, né, nesse caso, se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, né, por que o outro fez, né, se é uma coisa que ela poderia ter evitado, a gente tem como entender assim, fez porque quis, né, fez porque tinha vontade de fazer. Agora, existe também, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela nos ofende, ela nos machuca, porque ela está vivendo numa situação difícil. Às vezes ela está num momento, sei lá, perdeu a mãe, o pai, o marido, o filho, e ela tá numa situação de muito estresse, de muito... veio e me ofendeu.
Então eu posso me colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender se existe uma explosão emocional em relação àquilo que ela me fez, né? Que me fez mal. Então, existe também, né? Pra gente conseguir perdoar, a gente precisa também tomar a decisão. Eu decido perdoar. Para eu me soltar, para eu me libertar daquela prisão. Porque se eu não perdoo, quem fica preso sou eu e não a outra pessoa que fez o que foi errado. Então, assim, não é que eu vou esquecer o que a pessoa fez comigo. Provavelmente, eu nunca esquecerei ou de uma traição, ou de uma confiança, né, que muito grande, ou de alguma coisa que a pessoa me falou e me ofendeu, ou de, sei lá, independente do que for. Talvez eu não vou me esquecer do que aconteceu, mas eu escolho perdoar para que eu não fique presa. Porque não é sobre o que a pessoa fez, é sobre o que eu fiz a partir do que a pessoa fez. Então, assim, se foi alguma coisa que fizeram de errado comigo, por exemplo, eu posso tomar mais cuidado para entender, né, o que eu deixei acontecer ali. Agora, tem coisas que não aconteceram porque eu deixei fazer ou que eu deixei acontecer, né? É simplesmente porque a outra pessoa é criminosa, né? Assim, por exemplo, vamos falar assim, de uma pessoa, de um adulto que abusa sexualmente de uma criança, por exemplo. Essa pessoa, ela é um criminoso. Não tem como a gente colocar culpa em outra pessoa a não ser no adulto, no criminoso. Então, assim, a questão do abuso, ela é uma situação de crime. Então, não é assim, mas aí eu consigo perdoar? Eu já fiz alguns cursos, né, junto com pessoas que infelizmente, né, foram abusadas na infância e que elas conseguiram entender dentro delas por que elas ficavam guardando a mágoa e o ressentimento sobre o que aconteceu com elas. E elas entenderam que a partir delas não conseguirem perdoar esse ato, né? Porque não vai perdoar a pessoa, vai assim, perdoar o acontecimento, né? Não é perdoar, é se libertar, sabe? Eu falo assim, que tem coisa que não é sobre perdoar. O perdão, ele nos leva a se libertar mesmo de sofrimentos, de coisas, de prisões mesmo emocionais, né? Então a gente precisa buscar ajuda espiritual, emocional, física, para que a gente consiga perdoar, assim, se perdoar, dependendo da questão, né? Por exemplo, sei lá, eu falei alguma coisa para determinada pessoa e aí eu me sinto culpada, né? Aí eu já começo a me culpar, ou então, eu não tô sendo uma mãe tão quanto eu gostaria. Aí você começa, nossa, eu não sou uma boa mãe, eu não faço nada direito. Por quê? Porque aí depende da sua identidade. Se a sua identidade tá formada e ela tá fortalecida, geralmente você vai falar assim, eu errei, né? Pede perdão, por exemplo, se falou alguma coisa pro filho que não era exatamente o que você queria dizer. Você falou às vezes num momento de impulso, de raiva. Eu sou muito assim, de às vezes ter impulsos, né, de raiva, e eu já consigo me controlar muito mais do que antigamente, mas eu ainda tenho, e às vezes eu brigo, né, grito com os meninos, e aí você acaba que vai lá, pede desculpa, pede perdão, né? Você não sabe, assim, o que aquilo vai causar neles, né? E você pode, às vezes, ter cometido alguma falha, né? E não se perdoar por aquela falha. E muitas vezes, a falta do perdão de si mesmo, ela é mais dolorida do que o perdão que você poderia dar para alguém. O autopunimento mesmo, assim, você se punir, você se autopunir o tempo todo, ele te causa mais danos emocionais do que se você não estiver perdoando uma outra pessoa.
Eu falo que o perdão ele tem que ser, ele deveria ser, né, para todos, né? Você deveria conseguir perdoar todo mundo e principalmente se perdoar, né? Amar a si mesmo sobre todas as coisas. Então, se existe o amor, existe o perdão, né? Precisa-se perdoar. Porém, não apenas 7, mas 70 vezes 7, né? Que é uma passagem também da Bíblia que nos diz sobre o perdão, que a gente precisa sim, né? Perdoar muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Mas eu acho que esse perdão, principalmente nós, né? A gente tem que ser mais empático com a gente mesmo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela tem tanta culpa de um acidente, né, que ela passou e uma pessoa se machucou muito nesse acidente e ela se culpa até hoje, né? Então, você percebe que muitas vezes ela foi um acidente, então ela não fez porque quis. Mas muitas vezes ela se prende naquela situação, naquele momento e assim, eu fui a culpada porque eu estava dirigindo. Ou eu fui a culpada, por exemplo, do meu filho ficar doente porque eu que cuidava dele. E a gente sabe que a maioria das coisas e tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade, né? Assim, é por planejamento de Deus. Então, o que Deus espera de nós diante de coisas assim que acontecem conosco? De problemas que acontecem conosco e com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Então, qual é o nosso papel dentro disso, né? A partir do momento que eu me perdoo por algo que eu fiz ali, ou que eu deixei de fazer, ou que eu esqueci de fazer e prejudicou alguma coisa, eu consigo entender que tudo que aconteceu estava nos planos de Deus. Só que eu, como, né, às vezes um ser humano falho, eu quero achar que tudo estava nas minhas mãos. Só foi responsabilidade minha. Era porque eu tinha que ter feito algo. E aí tem uma passagem, algumas passagens, mas essa especial é quando Lázaro morre, né? E aí dizem pra Jesus, né, quando ele chega ele já tinha morrido, né, já estava, assim, se deteriorando ali o corpo. E aí as pessoas ao redor, né, disseram, por que você não veio antes? Aí ele fala, né, eu estou aqui. Ele tenta trazer a gente, sair lá do passado, né, você não veio antes. Não, eu não tinha que vir antes, eu tinha que vir agora. Esse é o meu momento. Ah, mas não, que eu vou ressuscitá-lo, né? E aí a pessoa fala, né? Acho que a irmã de Lázaro fala, mas eu sei que você ressuscitará Lázaro, né? No momento da vida eterna, para que tenhamos vida eterna. E ele falou assim, aí ele traz de novo, né? Porque ela levou lá no futuro. E aí ele traz de novo pro presente. Não, eu estou dizendo que agora ele será ressuscitado, né? Então, levante e tal. E ele ressuscita Lázaro. Independente se Lázaro já estava morto há muitos dias. Para quê? Para nos mostrar, né, que independente, né, dessas situações, de como acontece, do que acontece, é Ele que conduz a nossa vida. É Ele que nos mostra que Ele é capaz de nos trazer para o aqui e agora. E a gente não, a gente quer ter o controle de tudo, a gente não quer perdoar nem a nós mesmos e nem os outros, e a gente quer ter as rédeas da nossa vida o tempo inteiro, o controle o tempo inteiro. E o que é que isso traz? Isso traz ansiedade, né? Muitas consequências, né? Como ansiedade, às vezes depressão, porque a gente fica lembrando lá do passado, de coisas que eu fiz, de como que eu fiz, de como que foi, né? Nos leva, sim, muitas vezes para a depressão. Outra passagem que eu queria ler para vocês é em Colossenses 3, versículo 13 a 15. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender.
Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Eu já atendi muitas pessoas que dizem assim: eu não vou perdoar, né? Ela me fez isso, ele me fez isso, eu não vou perdoar. É uma decisão. Você decidiu não perdoar. Você decidiu viver na prisão da culpa ou do julgamento. É você que julgou e você que tá culpando, né? Se foi o outro que fez com você, então é um julgamento. E a consequência ou as consequências de não perdoar, elas são tão gigantes, né? Porque elas trazem impactos na saúde mental, elas trazem impactos assim gigantescos. Prolongamento do sofrimento, né, emocional, leva realmente a muita raiva, ansiedade, depressão. Então, eu escolho não perdoar. Por quê? Por que eu não posso perdoar? Ah, mas sei lá, né? Você é muito bobo porque você perdoou. Depende, o que foi que fez, o que aconteceu, né? E eu não tô perdoando a pessoa, não é sobre a pessoa. É porque eu quero viver livre. Eu quero que Deus abençoe e acalme o meu coração, que eu viva no amor de Deus para que eu consiga viver em paz, para que eu consiga viver feliz. Não é sobre a outra pessoa, o que ela fez comigo. E vou te contar que muitas vezes, nos meus pensamentos e nas minhas orações, eu peço que Deus perdoe o que a pessoa fez comigo. Por quê? Porque a partir do momento que eu liberto, que eu perdoo e que eu peço a Deus para perdoar aquela pessoa, é como se eu estivesse tentando reservar o meu lugarzinho lá no céu, sabe assim? Mas não necessariamente só isso, mas que para a pessoa tome consciência do que ela fez de errado e que ela consiga entender que ela não pode continuar fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros sempre. Ou comigo ou com outras pessoas, né? Então, não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre mim a parte de que eu quero viver em paz. Eu quero viver bem. A consequência do perdoar alguém, ela é para que eu viva bem. Não para que eu tenha, né, assim, ai, nossa, reconhecimento público sobre o perdão que ela deu para tal pessoa. Não é sobre isso, né? Porque se eu faço esperando isso, eu já nem tô, né, sendo perdoada por Deus, talvez. Não é sobre reconhecimento. Nossa, ela é tão boa, ela é tão bondosa. Não. Não é isso. É porque eu aceito perdoar, eu escolho perdoar para que eu consiga ter paz no meu coração. Para que eu consiga fazer com que o amor continue fluindo em mim. Para que eu consiga continuar com saúde mental e emocional, para que quando os desafios na minha vida aconteçam, o perdão, a raiva não me bloqueiem. Para que eu consiga continuar diante dos obstáculos da minha vida, pulando e me tornando cada dia melhor. Porque obstáculos vêm, um atrás do outro, em alguns momentos da nossa vida. E se a gente não tiver, né, resiliência, né, para poder ultrapassar cada barreira que aparece, a gente para diante de algum obstáculo. Porque os obstáculos vêm. Não adianta a gente achar que a vida do outro é linda, maravilhosa e que só a nossa que é uma merda, sabe? Não é. Todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem as suas dificuldades. Eu sempre falo, né, que a vida do pessoal da internet, ela é só o flash do que a pessoa quer mostrar. Então não adianta você comparar com a internet. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, 10, fala assim: mas se confessarmos
mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Eu vejo muito isso assim, né? Que a gente precisa reconhecer os nossos erros. A gente precisa reconhecer os nossos pecados. Mas a gente precisa perdoá-los. Porque nós precisamos nos perdoar também. Para que a gente consiga pedir perdão a Deus, né? E aí assim, eu reconheço que eu pequei. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. E me dê sabedoria para que eu não cometa novos erros. Para que eu não peque mais. Para que eu continue vivendo em harmonia e sem uma dificuldade né, emocional ali. Porque se eu não perdoo, eu falo assim que o perdão ele tem um poder libertador, né? Ele abre espaço para alegria, ele abre espaço para paz, para relacionamentos mais saudáveis, para o amor. Agora, se eu me preencho de raiva e não consigo perdoar e sou rancorosa e eu me culpo, eu culpo o outro, né, pelas coisas ruins que acontecem na minha vida, o que eu vou estar fazendo comigo? Sofrimento e mais sofrimento. Eu vou estar levando a minha vida a cada dia mais sofrimento. Eu mereço isso? Eu quero isso? Não. Eu quero uma vida boa, uma vida plena, uma vida extraordinária. Para eu conseguir alcançar o extraordinário de Deus, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a me perdoar. Eu não posso ficar me culpando de coisas que às vezes não tiveram como ser evitadas. Eu não posso me culpar de coisas que muitas vezes aconteceram quando eu nem sabia como fazer diferente, né? A partir do momento que eu vejo que não tá legal, que não tá certo o que eu fiz, o que eu estou fazendo, eu me reconheço o meu erro, né? Peço perdão a Deus e tento não fazer novamente, né? Não faço novamente. Muitas vezes também, né? Tem um ciclo vicioso do ressentimento, né? Quanto mais eu tenho raiva, mais a raiva consome a minha energia, mais impede o meu crescimento pessoal e espiritual. E o ressentimento, né, ele torna realmente aquela prisão. É uma prisão, assim, que a raiva e o ressentimento preenchem todo o nosso coração. Então a gente não consegue nem amar ninguém, nem conviver legal com ninguém, nem ser amigo de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente fica ali naquele... Me fizeram mal, fizeram e agora eu não vou deixar ninguém fazer mais nada comigo. Só que aí você não dá oportunidade nem pro que é bom se aproximar de você. Você cria uma armadura tão forte e aí entra aquela questão da comida, né? A comida em excesso como tentativa de proteção. Porque um corpo forte, um corpo aí forte de força, mas... o forte, às vezes, de gordura, também nos protege, né? Porque a gordura é uma camada de proteção. Então, na neurociência também tem algumas coisas que explicam isso, na psicologia também. Fala sobre a gente criar barreiras de proteção. Então, por exemplo, quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente tem dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque a gente acha que o corpo grande, o corpo forte, ele protege mais, né? Então, a gente precisa ser forte de força, não de gordura. Só que aí a gente precisa também de saúde emocional para entender o que eu estou tentando. Eu estou tentando me proteger de quê? Qual é o sentimento que eu ainda tenho, né, de raiva, contra quem? Contra o quê? O que foi que aconteceu comigo que eu não consigo perdoar?
Por que o que aquela pessoa me disse me ofendeu tanto? Porque a minha base está fraca? Porque a minha identidade está fraca? Como eu faço para fortalecer? Você já pensou? Como que você faz para fortalecer a sua saúde emocional? Como você faz para fortalecer o equilíbrio emocional? Né? Muitas vezes a gente não sabe como se fortalecer, como a gente se curar. E quando a gente não sabe, uma das coisas que a gente pode fazer é buscar ajuda, né? Pode ser com um terapeuta, pode ser com um líder espiritual, né? Pastor, padre, independente daí qual religião você segue, o seu lá mentor espiritual, que pode te ajudar nessa dinâmica de entender como eu vou fazer para perdoar quem me feriu, quem me ofendeu, como eu vou fazer para talvez conseguir ressignificar, se for, né, de ressignificação, e como que eu vou fazer para viver a minha vida a partir de agora sem colocar culpa naquilo que me aconteceu lá atrás, lá na infância, lá na adolescência, ou há muitos anos atrás. Às vezes a gente se prende num momento da nossa vida e a gente não consegue prosperar nem financeiramente, nem emocionalmente, nem em relacionamento, em nada. A gente não consegue prosperar porque a gente está preso, está aprisionado a algo ou alguma coisa. E das nossas prisões maiores é a falta de perdão. Então, eu trouxe o perdão hoje como tema para que a gente reflita. O que eu não consegui perdoar ainda? E uma das técnicas que eu gosto bastante, que inclusive essa semana eu passei para 2 pessoas, para que você escreva, né, como se você tivesse escreve uma carta para aquela pessoa, dizendo tudo que você sentiu no momento que ela te falou, tudo que você gostaria de falar para ela mesmo, assim. Não tô dizendo que você vai entregar essa carta para a pessoa, mas você vai, pelo menos, colocar ali como se você estivesse desabafando mesmo. E aí, quem sabe, a partir dali, a gente consiga um perdão, né? Consiga você perdoar a si mesmo, perdoar o outro. E depois, né, essa carta, ela tem que ser rasgada, ela tem que ser excluída. É claro que eu sempre faço quando estão em acompanhamento. Eu gosto que façam quando estão em acompanhamento, ou com o psicólogo, ou comigo como terapeuta, porque muitas vezes escrever, né, o que aconteceu, né, essas emoções, pode causar realmente um desconforto emocional maior. Uma crise de ansiedade. Então, se você tem um apoio de algum profissional, te ajuda a não se desestabilizar. Agora, é uma alternativa para você fazer e caso, né, não tô legal, não tô bem, depois que eu fiz, aí eu procuro uma ajuda também, né? Você não pode ficar sofrendo sozinha. Nem que você peça ajuda pro pastor, pro padre, para te ajudar. Mas é importante fazer algumas técnicas para que a gente consiga liberar o que nos fez mal, liberar o perdão para nós mesmos ou para outras pessoas, caso a outra pessoa que tenha feito algo de errado, né, com a gente. Então, todas as vezes, né, que você estiver passando ou por uma crise de ansiedade ou depressão ou algum sentimento que é interminável, né? Uma raiva que não tem fim, que não tem explicação, que não tem motivo aparente, reflita se não tem algo que você ainda precisa perdoar. Muitas vezes, quando a gente vai tentando entender, né, os acontecimentos, além da baixa autoestima, a gente detecta também falta de perdão, principalmente de pessoas que nos disseram algo, que feriram a nossa identidade porque a nossa identidade não estava fortalecida. E só eu posso fortalecer a minha própria identidade.
É claro que eu, como mãe, por exemplo, eu posso fortalecer a identidade dos meus filhos, mas se os seus pais não fortaleceram a sua identidade e você já é um adulto, que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são adultos, qual é a alternativa que você tem para você fortalecer a sua identidade? Não é esperar do outro te falar quem você é. É você tentar lembrar de você lá na infância, como você era. Você era uma pessoa decidida, inteligente, corajosa, perseverante. É isso que você vai dizer para você mesma, até que você acredite naquilo, internalize aquilo e se torne cada dia mais daquilo que você já é. Você só tá com a sua identidade adormecida. Desperte em você a sua real identidade e seja cada dia mais feliz. Fiquem com Deus, até amanhã, provavelmente amanhã será na parte da tarde também. E hoje a gente teve um imprevisto aí da internet, né? Não funcionou no horário que eu tinha previsto. Eu entrei, mas não consegui concluir a live no horário que eu já tinha iniciado e eu não consegui gravar o comecinho da live. Eu acho que já tinha feito uns 15 minutos de live. E aí a gente teve que fazer novamente, então eu entrei agora às 5 horas por isso. E amanhã provavelmente às 3 horas da tarde. Qualquer mudança eu venho avisando vocês pelos stories do Instagram, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada por terem acompanhado por aqui ao vivo, mas as pessoas que estão assistindo depois também agradeço. Quem puder, envie esse vídeo, me siga lá no YouTube, Cecília Caetano, terapeuta, e deixa lá o like, o comentário para me ajudar a divulgar o meu canalzinho lá. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.